o maior erro de quem quer crescer. E por que você ainda comete? Existe um erro silencioso que está atrasando a vida de milhares de pessoas neste exato momento. E o mais perigoso é que ele parece inofensivo, parece até inteligente, parece até necessário, mas na prática ele está destruindo sua evolução sem que você perceba. E se você não entender isso hoje, vai continuar preso no mesmo lugar, com a sensação de que está tentando, se esforçando, mas sem sair do lugar. Preste muita atenção agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu próprio crescimento. O maior erro de quem quer crescer não é a falta de talento, não é a falta de oportunidade, e muito menos a falta de capacidade. É algo muito mais comum e muito mais destrutivo: esperar se sentir pronto. Sim, esse é o erro. Esperar o momento ideal, esperar mais confiança, esperar mais conhecimento, esperar mais certeza. E enquanto você espera, o tempo passa, as oportunidades passam. E o pior de tudo, sua própria confiança vai diminuindo. Agora me responde com sinceridade: quantas vezes você já adiou algo importante porque achou que ainda não era a hora certa? Quantas vezes você pensou, vou me preparar melhor e depois eu começo? Quantas vezes você ficou consumindo conteúdo, aprendendo, planejando, mas sem agir de verdade? Esse é o ciclo invisível que prende a maioria das pessoas. Elas acreditam que estão evoluindo, mas na verdade estão apenas se preparando eternamente. E preparação sem ação não gera resultado. Gera frustração, gera dúvida, gera insegurança, porque quanto mais você pensa, mais você percebe o quanto ainda não sabe. E isso te paralisa ainda mais. Napoleon Hill já dizia que o conhecimento só se torna poder quando é aplicado com decisão. E aqui está o ponto que quase ninguém aceita: você não vai se sentir pronto, nunca. A sensação de estar pronto é uma ilusão criada pela mente para te manter seguro, porque agir envolve risco, envolve julgamento, envolve possibilidade de falhar. E a sua mente programada para te proteger faz de tudo para evitar isso. Ela te convence a esperar, a estudar mais, a planejar melhor, a adiar só mais um pouco. Mas enquanto você obedece essa voz, você fica parado. E quem fica parado não cresce. Agora vem uma virada importante. O problema não é você querer se preparar. O problema é usar a preparação como desculpa para não agir. Existe uma linha muito clara entre aprender para evoluir e aprender para evitar o desconforto da ação. E a maioria das pessoas está do lado errado dessa linha. Elas passam horas assistindo vídeos, lendo livros, consumindo conteúdo, mas não fazem o básico, não colocam em prática, não testam, não erram, não se expõem. E sem isso, não existe crescimento real, porque crescimento não vem da teoria, vem da experiência. É na prática que você descobre o que funciona, é no erro que você aprende, é na tentativa que você evolui. Mas para chegar nisso, você precisa fazer algo que sua mente tenta evitar a todo custo: começar imperfeito. E isso assusta. Assusta porque quebra a imagem que você tem de si mesmo. Assusta porque te coloca em posição de iniciante. Assusta porque expõe suas falhas. Mas ao mesmo tempo, é exatamente isso que te liberta. Porque no momento em que você aceita começar sem estar pronto, você entra em movimento. E movimento gera aprendizado. Aprendizado gera confiança. E confiança gera mais ação. Agora você não está mais preso. Você está evoluindo. Mas enquanto você espera, nada disso acontece. E aqui está outro ponto que precisa ficar claro: o tempo não está do seu lado. Quando você escolhe adiar, ele está contra você. Porque cada dia que você não age é um dia a mais, reforçando o hábito de não agir. É um dia a mais,
fortalecendo a dúvida. É um dia a mais te afastando da pessoa que você poderia se tornar. E isso cobra um preço emocional, um preço mental, um preço interno, que muitas vezes você não consegue explicar. Mas sente aquela sensação de estar devendo para si mesmo, de saber que poderia fazer mais, mas não faz, de ver o tempo passando e não ver mudança real. Isso desgasta, e quanto mais tempo passa, mais difícil fica sair desse ciclo, porque a inércia aumenta, o medo aumenta, a dúvida aumenta, e o simples ato de começar começa a parecer algo gigante. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar isso agora. O crescimento não começa quando você se sente pronto. Ele começa quando você decide agir, apesar de não estar. Essa é a diferença entre quem evolui e quem fica preso. Um espera sentir, o outro decide fazer. E adivinha quem chega mais longe? Napoleon Hill falava sobre decisão como um dos principais fatores do sucesso. Pessoas bem-sucedidas decidem rápido e mudam de ideia lentamente. Já as que não crescem fazem o oposto. Demoram para decidir e mudam de ideia o tempo todo. E isso não é sobre inteligência, é sobre coragem. Coragem de agir sem garantia. Coragem de errar. Coragem de ser julgado. Coragem de sair do lugar comum. Porque, no fundo, crescer exige isso. Exige que você enfrente o desconforto que a maioria evita. E é exatamente por isso que poucos conseguem. Agora presta atenção nisso. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais execução. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais decisão. Você não precisa esperar o momento perfeito. Você precisa agir no momento que tem. Por quê? O momento perfeito não existe. Ele é criado. Criado por quem age, ajusta, erra, aprende e continua. Criado por quem entende que o progresso vem da ação, não da perfeição. Criado por quem aceita que o início vai ser ruim. Mas mesmo assim, começa. E esse é o ponto onde tudo muda. Porque quando você começa, você quebra o ciclo da espera. Você interrompe o padrão. Você mostra para sua mente que não precisa mais da permissão dela para agir. E isso é poderoso, porque a partir daí, você não depende mais de como se sente. Você age porque decidiu agir. E isso te coloca em um nível diferente da maioria das pessoas. Enquanto elas esperam, você executa. Enquanto elas duvidam, você testa. Enquanto elas planejam, você constrói. E no começo, pode parecer que não está funcionando. Pode parecer lento, pode parecer difícil, mas existe algo acontecendo por baixo que você não vê. Você está se transformando, está criando consistência, está fortalecendo sua mente, está desenvolvendo uma identidade nova. A identidade de alguém que faz, não de alguém que só pensa. E essa identidade muda tudo, porque no final, o sucesso não vem do que você sabe, vem do que você faz repetidamente, vem dos padrões que você constrói, vem das decisões que você sustenta mesmo quando não tem vontade. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. Você não precisa esperar se sentir diferente para agir. Você precisa agir para se tornar diferente. Essa é a inversão que poucas pessoas entendem. Elas acham que, primeiro, precisam mudar por dentro para depois agir por fora. Mas a verdade é o oposto. É a ação que muda o interno. É o movimento que transforma a mente. É a prática que constrói confiança. Então, enquanto você continua esperando, você continua o mesmo. Mas no momento em que você decide agir, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem garantia, você inicia um processo que não tem volta. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que talvez você nunca tenha parado para pensar. E se o que está te travando não for falta de capacidade, mas excesso de espera? E se o seu problema não for não saber o que fazer, mas não fazer
o que já sabe, porque se for isso, a solução é simples. Não fácil, mas simples. Comece. Comece mal. Comece inseguro. Comece sem saber tudo. Mas comece, porque o primeiro passo não precisa ser perfeito. Ele só precisa existir. E depois dele, o próximo fica mais fácil. E depois mais um. E mais um. E quando você perceber, já está em movimento, já está evoluindo, já está longe de onde estava. Mas isso só acontece se você decidir. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode agir no seu lugar. Ninguém pode viver a sua vida por você. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido você cresce. Porque o crescimento não é sobre esperar o momento certo. É sobre criar o momento através da ação. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar esperando, planejando, se preparando, ou pode começar hoje, com o que tem, do jeito que dá. Mas lembre-se disso. Daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta agora. Eu paro de esperar. Escreve isso como um compromisso real com você mesmo. Porque palavras têm poder. Mas só quando vêm acompanhadas de decisão. E se você quer mais conteúdos como esse, que te tiram da zona de conforto e te colocam em movimento, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão presas no mesmo erro, mas ainda não perceberam. No final, tudo se resume a isso. Ou você espera se sentir pronto, ou você decide crescer mesmo sem estar.